Olá, eu sou Vinícius Boldrin, sou fisioterapeuta osteopata e eu quero te perguntar se você sempre fica na postura correta, sentado ao computador, mexendo no celular ou mesmo ao dormir. Você se posiciona bem? Talvez? Sim? Se sim, que bom. Mas e seu inconsciente? Também se posiciona bem junto com você? Vamos entender o que essa pergunta significa? A maioria das pessoas poderia e deveria elevar o nível de consciência corporal. A falta de consciência sobre o próprio corpo é um problema. E muitas vezes o que faz com que a pessoa se afaste ainda mais da possibilidade de ter consciência corporal são alguns conceitos mal formados que ela pode ter. Por exemplo, todo mundo acha que sentar-se corretamente em uma cadeira, poltrona, banquinho, é apenas uma questão de querer conscientemente. Embora haja a parte consciente disso, mas é preciso duas coisas. Querer é uma delas e seu corpo permitir a outra. Se a pessoa acredita que é necessário apenas querer, ela pode parar em barreiras conceituais e práticas difíceis de transpor. Fica, por exemplo, acreditando que está acordando com dor por causa do seu jeito de dormir, do seu jeito consciente de se posicionar para dormir. Ou seja, ela acredita que tem dor por causa da posição que ela escolheu para deitar. Mas a nossa escolha da posição é apenas uma parte minúscula do processo de autorregulação postural. E acordar um dia ou dois com uma dorzinha leve e que some depois é uma coisa. Mas acordar todos os dias com dor deve o levar a considerar fortemente que há algo que precisa ser ajustado no seu corpo, e não apenas no travesseiro ou no colchão. Outros podem acreditar que tiveram dor ao levantar de uma cadeira porque estavam sentados de forma errada. E de novo, não é simples assim. Muitas vezes o problema não é a posição de se sentar na cadeira, e também não é a própria cadeira, mas sim a autorregulação postural que o corpo faz ao ficar na posição sentada. O nosso corpo se autorregula biomecanicamente o tempo todo. Não são apenas os nutrientes, hormônios, neurotransmissores que se regulam. Da mesma forma que a parte bioquímica se autorregula, a parte biomecânica que dá base para a postura inconsciente do seu corpo também se autorregula o tempo todo. Talvez seja comum se ouvir falar sobre os aspectos conscientes da postura, mas pouco se fala sobre a importância dos aspectos inconscientes, que é quem mais determina a sua postura final. As pessoas podem pensar, vou sentar retinha nessa cadeira. Que bom que ela pense nisso, porque então ela fará o melhor que pode. Mas o melhor que pode esbarrar em restrições que o corpo pode ter formado ao se adaptar a necessidades da biomecânica corporal. Por exemplo, se a pelve da pessoa está desalinhada, quando ela se senta, esse desalinhamento se refletirá na coluna, inclinando-a de maneira antinatural. E não há esforço consciente que realinhe uma pelve que se desalinhou, ou por força traumática ou por força condicionada. Outro exemplo é a pessoa que tem escoliose. Digamos que essa escoliose seja em C. Se a pessoa tentar fazer o movimento contrário para corrigir a escoliose, ela não vai corrigir. No máximo vai formar um S. Porque há uma disfunção, um conjunto disfuncional no corpo que mantém a coluna escoliótica, até que seja corrigida da maneira adequada. Uma escoliose da coluna torácica também pode emitir sobrecarga para a coluna cervical e lombar. E essa sobrecarga pode ser acentuada conforme a posição, sentada, por exemplo, sem que a pessoa tenha algum controle consciente sobre isso. Meu objetivo aqui é despertar para a importância da consciência corporal. E é parte dessa consciência saber que a maior parte da regulação postural não é feita pelo consciente. Porque sabendo disso, você vai ficar atento para identificar melhor quando o seu corpo pode estar precisando passar por alguns ajustes. Se auto-observar é importante e saber que existem possibilidades além daquelas que parecem mais diretas também é importante.
Ou seja, dor ao levantar da cadeira pode não ser simplesmente um problema sobre como estava sentado. Dor ao acordar pode não ser apenas um problema de escolha de posição para dormir, colchão ou travesseiro. Então, se você tiver dor quando fizer uma faxina, não quero que tudo o que pense seja devia ter mantido minhas costas mais retas. Primeiro observe como você se sentiu. Depois pergunte-se se aquela exigência por si só realmente poderia ser o causador de uma dor. Então observe se essa dor continua mesmo após alguns dias em que não fez a mesma faxina, o mesmo esforço. Se houver persistência, intensidade significativa ou a dor ocorrer toda vez que você faz a tarefa, é bem provável que seu corpo esteja precisando ser corrigido em algum aspecto. É importante fazer essas observações. Ao precisar da ajuda de um profissional de saúde com essas questões, busque. Mas desde sempre se observe, porque isso pode te ajudar a melhorar sua consciência corporal e também sua saúde. Claro que nossas escolhas conscientes em relação à postura também são importantes e devem ser consideradas. Mas lembre-se, o equilíbrio corporal se dá principalmente pelos elementos que não passam necessariamente pela consciência. E agora você já sabe disso. Faça as modificações que precisar fazer em seu dia a dia, em seu trabalho, em suas tarefas. Se algum problema persistir, busque um profissional para corrigir suas disfunções biomecânicas e orientar seus conceitos sobre saúde. Inscreva-se nesse canal, leve essa ideia adiante e vamos pensar e viver saúde juntos.